Olá, você já leu alguma coisa sobre o reino de Deus? Eu sei que a Bíblia inteira fala sobre o reino de Deus, mas a gente pode ler algumas partes resumidas muito importantes para nós, principalmente nós cristãos, que é baseado na nossa fé, na nossa esperança e na nossa convicção de salvação. Eu quero falar para você rapidamente alguns versículos que mostram algo glorioso sobre o reino de Deus. Primeiramente, se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário para que o YouTube venha estar vendo que você está interagindo com o nosso canal e assim possa estar compartilhando e atualizando vocês com os nossos vídeos, abençoando a sua vida, dos seus familiares, dos seus a todos quanto você compartilhar. É muito importante a tua inscrição e o teu joinha para que isso possa estar ativando melhor o canal e melhorando melhor o canal para melhor servir a você com a palavra de Deus. Vamos lá. Daniel capítulo 7 é um capítulo que descreve Daniel tendo visões de 4 animais. É um capítulo muito interessante, vale a pena você ler ele inteirinho, mas como nós não temos muito tempo nesse vídeo, então eu irei ler apenas alguns versículos, que é o versículo 13, 14, 18, 22, 24 ao 28. Vamos lá, capítulo 7 de Daniel, versículo 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui ele está tendo uma visão, e ele vê um filho do homem se aproximando de um ancião de dias, que estava sentado num trono glorioso, rodeado de fogo, e ali ele recebe o poder. E ali aquele poder é um reino eterno, abundante, que jamais será fim. Agora vamos ver o versículo de número 18. Diz assim: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aqui já está falando dos santos, não está falando do Filho do Homem. Por quê? Os santos do Altíssimo são semelhantes ao Filho do Homem. Porque quem aceita Jesus Cristo, quem se converte e é cheio do Espírito Santo, se transforma em Filho de Deus. E assim como ele é, nós o seremos, como diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 1 e 2 da sua carta ali que ele escreve à igreja de Éfeso. Vale a pena ler 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz que nós seremos semelhantes ao Filho de Deus. E assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Agora o versículo de número 22 diz a mesma coisa, assim: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Agora os versículos 24 a 28 diz assim: Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos é metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o reino, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Está descrevendo os últimos dias, o período da tribulação, os 3 anos e meio finais, tempos, metade de um tempo, quando o anticristo será julgado pelo ancião de dias, que é o Senhor Jesus Cristo, assentado no seu trono. Ele virá com grande poder e glória e dará o seu reino aos santos do Altíssimo, quer dizer, àqueles que são convertidos ao Evangelho, transformados, selados pelo Espírito Santo, que habitarão na presença de Deus. Eles contemplarão a glória de Deus, a majestade de Deus e viverão para sempre com o Senhor. E ali será estabelecido o tribunal, que todos os ímpios serão julgados. O anticristo, com a sua fúria, o seu reino será julgado, lançado no lago de fogo e enxofre, e aqui estabelecerá o reino de Deus. Então essa é a explicação de Daniel sobre a visão que Deus lhe deu sobre os últimos dias, mostrando tanto os dias dele, dos animais, que representava a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, depois o período anticristo e o reino eterno, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler com você aqui algumas coisas interessantes sobre o reino. Uma das primeiras partes que a gente conhecemos sobre o reino de Deus é Israel sendo chamado por Deus de o reino de Deus. Versículo de número 5
de Êxodo 19 ao versículo 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que vocês falarão aos filhos de Israel. Esse privilégio eu tinha dado a Israel, de ser uma nação santa, um reino sacerdotal e ser propriedade exclusiva do Senhor. Mas eles rejeitaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Crucificaram ele e o abandonaram. Quando ali em Mateus fala que eles perguntaram: quem que vocês querem que eu solte, Cristo ou Barrabás? Eles falaram Barrabás, rejeitando a Cristo. E eles falaram que não tinha nenhum rei a não ser César. Então eles rejeitaram o reino de Deus e preferiram o reino dos homens. Mas Deus transferiu esse reino de Israel para a igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios que se convertem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então nós podemos ver isso aí, que quando Jesus se manifestou, ele veio pregando o evangelho do reino. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, capítulo de número 4, aliás, versículo de número 23, nos dá o seguinte resumo do ministério de Jesus. Diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de todo o lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus veio anunciar o evangelho do reino, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A mensagem do Senhor Jesus Cristo foi assim, essa que está em 4:17, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Na Bíblia, reino dos céus e reino de Deus são equivalentes. Céus e Deus era simplesmente que Mateus, pelo fato de ser judeu, não usar o nome de Deus, usava céus. E os outros, por ter influências gentias, usavam o reino de Deus. Mas é o mesmo reino que Jesus veio proclamar e anunciar. Outro fato também é que Jesus incumbiu nós, como cristãos, a proclamar o evangelho do reino aos 4 cantos da terra, para aí vir o fim, que está em capítulo de número 24, versículo 14, do evangelho de Mateus mesmo. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A igreja tem incumbência de pregar o reino de Deus, e o nome do rei, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino de paz, de justiça, de amor, de libertação, de salvação, de cura, de vida, de prosperidade. É um reino onde que Deus governa e dirige tudo e todas as coisas, porque toda a terra é dele. Os ímpios, os pecadores estão evadindo, estão usufruindo de algo que não pertence a eles, mas pertence aos filhos do rei, aos herdeiros do rei e àqueles que adoram e servem o rei. Quem é esse rei? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então Deus vai trazer julgamento aos ímpios e aos pecadores, e os seus filhos, os seus herdeiros, aqueles que creem nele, que são lavados pelo sangue dele, selados pelo Espírito dele, participarão desse reino para todo sempre. Então ele nos manda proclamar esse evangelho do reino nos 4 cantos da terra. Outro fato maravilhoso está em Lucas 12, versículo de número 32, onde ele nos diz o seguinte fato. Lucas 12, versículo de número 32, diz assim: não tenham... Primeiro, deixa eu ler o contexto inteiro. Versículo 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busque antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou dar-lhes o reino. Quer dizer, os gentios buscam riqueza, roupa, prosperidade, tudo. São pessoas ímpias e pecadores. Deus nos ordena a buscar o reino, a sua justiça, a sua verdade, porque o Pai, com agrado, com alegria, com júbilo e regozijo, ele quer nos dar o reino, nos tornar participantes do reino, nos fazer herdeiros do reino. Então devemos tirar da ansiedade, as preocupações e confiarmos em Deus, porque ele é fiel e verdadeiro para nos conceder o reino de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, como nós vimos em Daniel. Os santos do Altíssimo, os filhos do Altíssimo, o povo do Altíssimo, receberam o reino que jamais será fim, um reino eterno.
Outro fato também interessante é que quando nós nos convertemos ao Evangelho, nos diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que diz assim, versículo de número 13 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos convertemos a Ele e somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado, que é o amor de Deus revelado para nós, para estar conosco e viver para sempre conosco. Quem é esse Rei da Glória, então? Isaías, capítulo de número 32... Profeta Isaías, capítulo de número 32, é um livro que vale a pena você ler e estudar ele inteiro, que ele fala muitas coisas sobre o reino, mas o capítulo de número 32, versículo 1, daqui já nos dá um resumo, diz assim: Eis um rei que irá reinar com justiça, os príncipes irão governar com retidão, cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terras sedentas. Os olhos do que vem não se fecharão, e os ouvidos do que ouve não estarão atentos. O coração do apressado saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Nunca mais o tolo será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque do tolo se fala tolice, seu coração só pensa que vão fazer o mal, para praticar iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Aí continua dizendo aqui: quanto ao fraudulento, seus projetos são maus, e ele planeja intriga com as palavras mentirosas que arruinaram os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé, porque esse rei reinará com justiça, com verdade, com santidade. Você quer conhecer mais detalhes do rei? Leia o Salmo 72, onde descreve como será esse rei da justiça, esse rei da glória, esse rei majestoso. E como que eu sei que é Jesus, ou esse rei dos reis e senhor dos senhores? É muito simples. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 33. Evangelho de Lucas, quando o anjo vai dar a anunciação a Maria do nascimento de Jesus Cristo. Nos diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 30. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que vai receber do ancião de dias o poder e autoridade para reinar, porque ele já foi estabelecido como Rei de Sião, glorificado por Deus, exaltado pelo Pai Celestial, assentado à destra majestade santa. No nome dele temos perdão dos pecados, salvação da alma, libertação, batismo com o Espírito Santo, a cura e a manifestação gloriosa e poderosa do reino de Deus. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ou como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo começou a anunciar ali o seu Evangelho, e eu vou terminar usando as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo começou a anunciar, porque aqui está a verdadeira vida, aqui está a verdadeira mensagem que nós devemos proclamar, viver e acreditar. E diz assim, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Creia no Evangelho e será salvo tu e tua casa. E Jesus manifestará a glória e a bênção dele sobre a sua vida. E você será participante desse reino eterno, glorioso e tremendo. Aonde, se você ler Apocalipse capítulo 21 e 22, você vai ver como que será esse reino tremendo e maravilhoso. E se você ler Isaías, principalmente, você vai ver como que será a manifestação gloriosa desse reino sobre a sua vida e sobre toda a face da terra. Creia no Senhor Jesus Cristo, glorifique o nome dele, seja cheio do Espírito Santo e se prepare. O reino de Deus está próximo, pois Jesus está voltando. Creia e seja salvo tu e a tua casa em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.